Então eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Eu vou falar só um trechinho, porque se eu for falar ele todo aqui, a gente fica quase 6 horas, 7 horas conversando sobre o Sermão da Montanha. Eu vou ser bem breve. Eu vou só me ater aqui nas beatitudes, né? Nas bem-aventuranças. E nós vamos entender um pouquinho, porque se a gente pega essa palavra em algumas versões, pode estar assim: felizes são. Nós precisamos entender duas coisas. Logo quando Jesus ele foi escrever o Sermão da Montanha, ele tinha acabado de passar pelo jejum no deserto. Logo depois ele saiu do jejum e ele começou a pregar na sinagoga. Se você for ler aí o capítulo 4, você vai entender isso. E ele realizava muitos milagres, que ele era Deus, tinha poder, tinha autoridade do Espírito. Então as pessoas começaram a seguir Jesus. Nesse caminho ele já convidou os discípulos. Chamou Pedro, chamou Mateus, Marcos, por aí vai, André. E logo depois que ele convidou os discípulos, ele estava numa montanha e ele viu aquele monte de gente. Falou: agora eu vou ensinar a eles algumas coisas, e inclusive os discípulos. Então o Sermão da Montanha, eu comecei a ter ele e ver ele como um perfil de caráter que eu e você temos que ter. O Sermão da Montanha, ele é uma inspiração. Deus deixou ele para a gente seguir. Então são algumas coisas que estão ali que nós temos, nós que somos discípulos. Porque olha que interessante, no nosso caminho e na igreja, pastor, em tudo quanto é lugar, sempre vai existir discípulos e seguidores. Seguidor de Jesus não é discípulo de Jesus. Seguidor, ele está buscando alguma coisa momentânea, um milagre, alguma coisa, e logo depois que ele recebe, ele para de seguir. Agora, discípulo, ele é aluno. Discípulo, ele quer estar ali, não é porque ele quer algo, receber algo, mas porque ele quer aprender. Ele quer ser igual. Então Jesus, ele estava ensinando a todos. A multidão, ele mandou sentar, agora nós vamos ler, ele mandou sentar a multidão. E ele começou a ensinar aos discípulos. A multidão, os seguidores, aprenderam de tabela. Então, no nosso caminho, você tem isso em mente. Sempre vai existir seguidores e sempre vão existir discípulos. Então, Jesus cuidou dos discípulos. Cuidou em ensinar os discípulos. Então, vamos ler. Mateus 5, 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, os discípulos estavam pertinho de Jesus. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos fazer uma oração breve. Senhor Jesus, te entregamos aqui, Pai, este texto, Senhor, que o Senhor entre nos nossos corações, que o Senhor fale conosco, que essa mensagem, ela seja uma mensagem, Senhor, que edifique, que traga direção, que traga clareza, Senhor, e ensinamento para nós. É o que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Então, vamos começar então pelo primeiro versículo. Bem-aventurado os pobres de espírito. O que é ser uma pessoa pobre de espírito? É ser uma pessoa totalmente dependente de Jesus. É ser uma pessoa que entende que a vida dela não é absolutamente nada sem Deus. Hoje nós estamos vivendo até momentos difíceis em relação a isso. Dentro da própria igreja, as músicas, né? Tem música que fala, é só eu te chamar que você vem e tal. Então, são músicas já direcionadas para o nosso eu. E não é para a honra e glória do Senhor. Olha essa música que nós cantamos por último, né? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, te damos honra. Nós sabemos que sem Ti a gente não é nada. Então o Rivelbson, eu não sou nada sem Jesus. Eu não consigo nada, eu não posso nada. Nós estamos num mundo hoje que é ao contrário, né? Não, você pode tudo, você pode tal. Só que nós cristãos, nós podemos tudo. Mas se Deus estivermos conosco, nós podemos todas as coisas. A Bíblia fala, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, o mundo ele inverte, ele joga para nós. Então você vê a diferença de caráter. Jesus aqui, ele apresentou um caráter de cristão. Como tem que ser um cristão, como tem que pensar, como agir. E a primeira coisa que ele chamou a atenção é que são felizes aqueles que reconhecem, vamos traduzir assim, aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual sem Jesus. Sua miséria de alma, você não é nada. Eu costumo orar assim. E é difícil nós vivemos no mundo hoje com esse pensamento, porque o mundo ele induz ao contrário, ele dá poder para nós. Ele fala, você pode, né? Os coaching mesmo me ensina muito isso. Você tem o poder, é só você mentalizar. Pode ser tudo isso, mas antes tem que ser Deus. Deus, ele tem que ser a essência de tudo isso. Então ele me guia, ele me leva, ele me dá o ânimo, ele é meu tudo. É ele que me dá condições, é ele que abre as portas, é ele que traz a cura, é ele que traz a libertação. Primeiro ele. Depois eu vou, mas pela ordem, pela direção do Espírito Santo. Então é a primeira coisa. Depois ele vem, então ele falou, felizes, faça assim, seja assim. Vamos entender Jesus falando. Quando ele fala felizes, bem-aventurados, meus amigos, vamos fazer assim, dessa forma. Ele continua, bem-aventurados que choram. É interessante essa palavra, porque essa palavra do grego, ele é o choro, aqui ele é uma palavra e pode significar muitas coisas. Mas lá ele traz carregar o sofrimento. Então, eles, em vez de colocar carregar o sofrimento, colocaram o choro, porque é uma coisa que dói. Então, quando Jesus fala bem-aventurados que choram, é bem-aventurado aqueles que carregam o sofrimento. Muitas vezes não o seu sofrimento. Nós que somos cristãos, nós constantemente vamos carregar o sofrimento de outras pessoas. Como? Orando por elas, tendo amor por elas. Jesus ensinou outra vez, ele falou assim, olha, se o teu inimigo te chamar para andar uma légua, você vai 2 com ele que no final você convence. O que ele estava ensinando? Você a carregar o sofrimento do outro, aí com o outro. Então, o choro, ele não é, esse choro que Jesus fala, não é um choro de lamentação. Ai meu Deus, e agora? Olha como está a minha vida. Não é desse choro que Jesus está falando. A gente traduz choro e entende choro. Mas esse choro que Jesus estava dizendo aqui é um choro de sofrimento de alma, de nós ajudarmos as outras pessoas. E nós como os pastores, né, Juninho? Eu falo por mim mesmo. Eu sofro pelas pessoas. Eu vejo a miséria de vida que a pessoa está, e aí eu falo assim, Senhor, e eu estou falando da palavra de Deus e a pessoa não quer ouvir, e a gente sofre por isso.
A gente sofre por ver pessoas sofrendo porque não querem aceitar a palavra de Deus, porque não querem ouvir. Às vezes é um pai que sofre e chora, esses serão consolados, por causa de um filho que não quer ouvir conselhos, que não quer ouvir a palavra. Então é desse choro que Jesus estava tratando. Então, bem-aventurado esses que choram. Então inverta o seu choro. Comece a chorar pelos problemas dos outros. Em vez de murmurar pela sua vida, comece a orar e chorar e se doer pelo problema do próximo. Amar o próximo, que chega a doer, a chorar. Esse foi o choro de Jesus, quando Jesus chorou. Ele se compadeceu, ele estava vendo o sofrimento alheio. Então ele chorou. Um choro de tristeza, de sofrimento. Então, quando nós choramos pelo sofrimento que a humanidade está, constantemente, às vezes eu vou orar e eu falo assim: nossa, orei só 15 minutos, é pouco. Aí o que eu começo a fazer? Começo a orar pelos hospitais, começo a orar pelas cadeias, começo a orar e por aí vai. Você vai orando pela humanidade, sentindo a dor que a humanidade está sentindo. Era isso que Jesus estava ensinando. Nós temos que fazer, praticar. Porque se nós pegarmos o Sermão da Montanha, ele é aqui, Jesus falando: sejam assim, Você tem que ser sal da terra, luz do mundo. Você tem que falar do amor de Deus. Você tem que seguir as bem-aventuranças, procurar ser essa pessoa. Paulo, bem no finalzinho da sua vida, eu acho que faltava 4 anos para ele morrer. Olha o que ele escreveu em Filipenses. Ele falou assim: olha, aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai continuar fazendo até. Então, não é porque eu tenho 15 anos de cristão que eu sou perfeito. Não é porque eu tenho 15 anos de cristão, eu tenho seminário, eu não sei o quê, aí eu não me encaixo em nada disso. Ou eu não preciso de seguir ou não fazer isso. Negativo. Nós temos que exercitar cada versículo desse nas nossas vidas todos os dias. Isso tem que ser um diário de bordo. Tem que andar conosco com esses pensamentos, Então, no 5 diz assim: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o que é ser manso? É fácil essa, a gente definir mansidão. Mas tem a mansidão do caráter humano e tem a mansidão que vem de Deus. Elas se parecem, só que a mansidão que vem de Deus, ela é mais profunda. Ela é menos humana e ela é mais espiritual. Por quê? Porque uma pessoa mansa terrena, sem Deus, quando ela é ofendida, ela pode ser uma pessoa calma, tudo, mas ela vai se irar. Ela pode até trocar palavras, Pode xingar as pessoas. Você olha para a pessoa, às vezes você fala assim: nossa, é uma pessoa calma, tudo. Aí tem sempre uma pessoa que fala que você não viu ele nervoso, porque é uma pessoa mansa, só que ela sai fora do sério. E quando a pessoa tem o Espírito de Deus dentro dela, e é isso que Jesus estava mandando a gente fazer, é o que? Quando nós somos ofendidos, a gente fica quieto. É difícil. Você pegar uma pessoa te ofender, te xingar, te maltratar, falar um monte de mentira contra você, e aí você pegar e calar. No mínimo, a gente pode até não agredir, mas no mínimo a gente vai falar um monte também. Agora, calar é coisa de Deus. Isso não é humano. A gente, pessoa lá falando, metendo pau, falando um monte de besteira na nossa frente muitas vezes, e a gente só fica quieto. Isso é Espírito de Deus. Isso nós temos que exercitar. Eu confesso que essa semana eu passei por essa prova. Eu fui reprovado. Uma pessoa veio falando muitas besteiras,
Eu não consegui. E olha que eu estou estudando esse texto, para você ver que é uma coisa profunda que a gente tem que ter dentro de nós. Calar. Falando mal, cala. Quando você é agredido, você suporta. Fica parado, fica, sabe, intacto, esperando, porque a nossa justiça, ela é de quem? Ela é de Deus. Então, quando nós nos calamos, nós estamos dando exemplo de servo de Deus. Qual é o caráter do mundo? Você é agredido, automaticamente quando uma pessoa te agride, ela te dá o direito de você agredir ela também. Não é assim que o mundo fala? É assim. Fala assim, não, eu fiz isso porque ela fez primeiro. É sempre assim. Você vai pegar uma briga de casal, não, eu falei isso para ela porque ela começou, ou ele começou. Então eu ouvi isso, é óbvio, eu não vou ficar quieto. Então esse é o pensamento do mundo. Mas Jesus fala para nós sermos mansos ao ponto de nos calarmos. Fica quieto. Segura, aguenta que você consegue. Olha que mais exemplo importante do que Pedro. Jesus, quando foi ser preso, o que Pedro pegou? Pedro pegou a espada e meteu na orelha do homem lá que foi prender ele. E Jesus falou assim, Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Foi lá e colou a orelha dele de novo. Por quê? Porque a nossa coisa não é mundana, não é carnal. Você não deve agir como as pessoas desse mundo, porque nós não somos desse mundo. Então nós devemos agir como pessoas que não somos desse mundo, como se não fôssemos desse mundo. Então, quando é rejeitado, se afasta. Agora vamos para o 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que interessante. O que é uma pessoa que tem fome e sede de justiça? Olha a palavra que ele usou, fome. Quando uma pessoa está com fome, eu sou assim pelo menos, né? Vou falar por mim. Quando eu estou com fome e alguém está cozinhando, e pode ser na casa da minha sogra, pode ser na minha casa, pode ser na casa da minha mãe, só não sei se na sua casa eu vou fazer, talvez eu vou ficar com um pouquinho de vergonha. Mas eu vou lá beliscar, porque eu estou com tanta fome. E aí se, por exemplo, tem um bife, eu já vou lá, já tiro uma lasquinha e como, porque eu estou com fome, eu estou suportando aquilo, eu estou esperando, ansioso. E a boca começa a encher eu já estou falando aqui, vocês vão ficar com fome. E a boca começa a encher de saliva e tal, e você vai falando assim, gente, nossa, eu estou morrendo de fome. E aí a minha já encheu. Então, olha que Jesus falou, que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Mas a fome e a sede de justiça não é a fome e a sede de justiça terrena. A justiça que Jesus estava falando aqui não é a justiça da terra. Por quê? Porque se nós fôssemos analisar todo o sermão, ele está trazendo um caráter espiritual. Então, essa justiça que nós estamos esperando, ela é uma justiça espiritual. Você tem que ter fome e sede de uma justiça que não é terrena. E nós às vezes desejamos para o nosso próximo uma justiça terrena. Você quer ver um exemplo? Uma pessoa faz um mal para você. Uma pessoa fala alguma coisa e tal. Aí, sabe que muitos cristãos, irmãos, muitos, eu mesmo já fui um deles. Graças a Deus hoje eu não faço mais isso. Isso é um problema que eu não tenho. Mas fala assim, nossa, tem que acontecer aquilo com ele, tomara, para ele poder aprender, ele precisa de passar por esse sofrimento. Às vezes a gente quer que uma pessoa se converte, aí olha como a gente fala, Senhor, tem que ser na dor, e não sei o que, não é assim? Muitas vezes, eu já falei, não posso mentir. Porque a gente quer a justiça terrena. Olha, essa pessoa fez esse mal contra mim, ela tem que passar por sofrimento para ela poder aprender. Irmãos, muitas vezes, você sabe, olha que Jesus quer exemplo mais bonito do que esse que eu já falei. Jesus falou assim, você pega o seu inimigo e você anda mais uma, se ele pedir para você andar outra, que você vai convencer ele. É a justiça terrena. Às vezes a justiça terrena vai ser uma mudança de caráter dele, sem ele passar por nenhum sofrimento. E você desejou o sofrimento. Às vezes Deus aplica a justiça em determinada pessoa, fazendo ela se converter. É a justiça de Deus.
não é a sua. Nós temos que ter a fome e a sede de justiça de Deus, não querer fazer a nossa justiça, aquilo que nós achamos que é o correto fazer. É deixar Deus fazer a justiça dele. Como ele faz a justiça dele? Irmão, eu vou ser bem sincero para você, na maioria das vezes a justiça de Deus é através do amor. Às vezes nós estamos esperando dor, estamos esperando sofrimento e não sei o quê, e a justiça de Deus acontece no amor, na conversão da pessoa. Então, não adianta, a gente tem, como cristão, temos que seguir. Você foi injustiçado, espera a justiça de Deus, ore por essa pessoa, ame essa pessoa. Olha o que o apóstolo Paulo fala, suportar em amor. Não é só suportar, porque só suportar é tranquilo, é de boa. Você desfaz da pessoa, você ignora, não olha, finge que está olhando para o outro lado, a pessoa passou, você olha para o chão, olha para o lado, olha para cima. Isso é suportar, mas suportar em amor sabe, aquela vontade que você tem de fugir do olhar, você olhar para a pessoa e falar, paz do Senhor, dar um abraço na pessoa. Isso é suportar em amor, esperar a justiça de Deus. Sabe, aqueles momentos que você quer pegar a sua esposa, seu esposo, seu filho, quer matar ele, quer aplicar a sua justiça. Ora para Deus, Senhor, me capacita agora, Senhor, porque eu estou com o meu pensamento da minha justiça terrena. Se eu deixar, eu cato, eu mato. E aplica a tua justiça, Senhor. Eu vou deixar nas tuas mãos. É essa justiça que Deus falou que nós deveríamos. Que felizes são aqueles que esperam a justiça que vem de Deus. Então, felizes, só vai ser feliz. Bem-aventurado. Façam assim. Assim que tem que ser. No 5:7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa daqui tem muita gente que confunde, acha que misericórdia confunde com bondade, com falsa bondade muitas vezes. E ser misericordioso é uma coisa mais profunda, é uma coisa que vai mais a fundo nas nossas vidas. Aquele que compadece de todos. Você ter compaixão dos seus inimigos, você se colocar no lugar do outro, mesmo quando esse outro não merece você estar no lugar dele, mesmo assim. Então, você ser misericordioso é você se colocar no lugar da outra pessoa, tentar entender os problemas, as frustrações dela, as limitações, tentar entender o porquê que aquela pessoa age daquela forma e ela faz daquele jeito. Isso é ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa compassiva, paciente. Porque tem gente, irmãos, que a gente encontra e que às vezes nós temos que passar no nosso dia a dia, que foi que nem eu falei aqui nessa palavra, a gente já quer pegar e já dar uns tabefe, a gente já quer pegar e já falar, é assim que tem que fazer, presta atenção, é dessa forma. Só que a Bíblia fala que nós não devemos ser assim. Nós devemos ser pessoas misericordiosas. Devemos ser pessoas que se colocam no lugar de outra pessoa. Você sabe como eu costumo fazer? E quem está perto de mim sabe. Eu falo assim, essa pessoa tem problema. Coitada, ela tem problema. Às vezes a pessoa vem falar mal de outra pessoa, reclamar de certas atitudes, E até eu mesmo, para mim conseguir compreender essa pessoa, eu falo, ela tem problema, algum tipo de problema, passou algum problema na infância. Você sabe por quê? Porque as dificuldades da outra pessoa você não conhece. As situações que ela já passou na vida dela, os problemas que ela já teve na infância dela, as coisas que ela já suportou na vida dela, você não conhece. Você não pode julgar ela. A Bíblia fala que nós não somos juízes. O nosso dever é amar. O nosso dever é ter misericórdia, é ser compassivo ao extremo, ao ponto da pessoa sabe falar o que para você? Você é bobo, eu ouço muito isso.
Você é bobo. Você é bobo, você é um idiota, um tonto. E por aí vai. Por quê? Porque eu pratico a misericórdia. Não da forma excelente, né? Mas eu tento. No meu máximo. E você também tem que tentar. Tem algumas pessoas que são generosas. Tem algumas pessoas, eu me dou mais bem com esse versículo aqui das bem-aventuranças. Eu já me encaixo mais com aquele. E naqueles que você tem um pouquinho de dificuldade, você tem que começar a treinar isso dentro de você. Porque você é um aluno de Jesus. E um aluno, ele vai para a escola para fazer o quê? Para aprender. E você vem na igreja para quê? Para aprender. Agora, olha que interessante. Isso daqui, vamos se dizer, que é o beabá do cristão. E é o que nós vamos levar para a nossa vida inteira. Você aprende na escola, no primário lá, né? Que eles falam do Fundamental 1 e 2. O Fundamental 1 e o 2 é o mais importante. Eu digo que até o 1 é o mais importante. Você vai aprender a ler, escrever, fazer conta de mais, de menos, de dividir e de vezes. Pronto. Gramática, você usa na sua vida ficar separando sílaba? Você vai fazer raiz quadrada todo dia na sua vida? Não. É igual a teologia. Certos momentos você vai precisar entender e se aprofundar para conhecimento. Mas o beabá, irmão, é isso daqui. O beabá é isso daqui. É você aprender isso daqui. Você aprender a amar, ter misericórdia, ser uma pessoa compassiva e tal, e tal. É isso aqui, é o beabá. É o que você precisa saber. No seu dia a dia, a continha de mais, de menos, colocar as palavras certas no lugar, juntar as letras, é isso. Então, aquele que compadece de todos, principalmente dos necessitados. E necessitado que eu falo aqui, não é necessitado financeiro, é desprovido de Jesus. São necessitados de Jesus, pessoas que não têm Jesus. Então nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. Misericórdia. Mais do que com os nossos irmãos. Temos que ter misericórdia, aplicar misericórdia. Porque elas são limitadas. Elas não têm o conhecimento que nós temos de Jesus. Então, já estamos finalizando, tá? 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Uma pessoa limpa de coração, vou dar um exemplo para vocês, a gente já mata isso, não precisa de delongar. Uma pessoa limpa de coração é uma criança. Porque uma criança, ela não entende muito bem o que é o certo e o errado, o bem e o mal. Ela não tem essa consciência. É tanto que às vezes você pega a criança querendo ser o pinguim, querendo ser o do Hulk, o do mal. Por quê? Porque não tem essa maldade, essa coisa maligna, né? Dentro dela. Então, o que acontece? Nós devemos ser como crianças. Devemos ser assim, entendeu? Não ter essa questão bem definida, porque a partir do momento que nós não temos o nosso coração limpo, o nosso coração aberto, a gente vai querer de qualquer modo praticar a maldade. Ela é involuntária. Por exemplo, você, já dei esse exemplo, vou dar mais uma vez. Você ignorar, por exemplo, uma pessoa. Isso aí é uma maldade que você está fazendo. É um ato que não é para se fazer, como um cristão. Então, quando você tem um coração limpo, inocente, você não vai fazer isso. Você vai amá-la. Falar, nossa, eu te amo, hein? Eu te amo. Tem vezes que eu quero dar uns boxes, não sei, mas eu te amo. É assim que tem que ser. É praticar esse amor, ter esse coração, esse sentimento, né? Bem-aventurados os pacificadores. Então, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos que levar a paz. Essa é a verdade. O cristão, ele tem que levar a paz. Aonde é que ele vai? São alguns pontos que, de certa forma, às vezes eu me pego pensando em relação a essa questão de direita e esquerda. Porque nós temos que ser o canal de paz. A gente tem que levar a paz. A gente tem que ser aquela pessoa, você já viu? Aquela pessoa serena, cheia do Espírito Santo de Deus. A pessoa cheia de Deus, quando ela chega, ela traz a paz com ela. Ela entra no lugar, ela traz a paz.
A pessoa fala assim, nossa, estou tão aliviado. Você já viu gente que gosta de conversar? Nós que estamos aí um pouco mais na linha de frente, talvez vocês também, já conseguiram ter pessoas que vêm conversar com vocês e depois falam, nossa, eu estou me sentindo tão em paz agora. Então é esse tipo de canal que Jesus espera que eu e você façamos. Quando a palavra sair da nossa boca, seja uma palavra de paz, não de guerra. Quando você for dar um conselho para um casal, dá um conselho de paz, não de guerra. Porque nós temos que ser um canal de paz. Nós somos pacificadores, aqueles que levam a paz. Jesus nos chamou para sermos pacificadores. Então, leve a paz onde quer que você for. Isso daqui é basicamente o que nós precisamos de ter. Então, vamos ver. São coisinhas que você precisa de estar contigo. Pobre de espírito, dependência de Jesus total. Todos os aspectos. Você sendo rico, pobre, bem-sucedido, inteligente, burro, não interessa. Você tem que reconhecer que Jesus é tudo para você antes de qualquer coisa. Choro de alma, dor de alma. Se compadecer das outras pessoas, chorar pelos problemas das outras pessoas. Isso é o que Jesus espera de um discípulo dele. Então ore pelas outras pessoas, se compadeça, entre dentro dos problemas das outras pessoas, para levar Jesus para aquele problema, porque Jesus, ele é o único que pode resolver todos os problemas, circunstâncias, desembaraçar todos os embaraços, só Jesus. Então leve Jesus. Leve até Jesus o problema das outras pessoas. Seja manso. Seja uma pessoa que não é do tomar lá da cá, que ouve e fica quieto. Em nome de Jesus, Senhor. Me ensina a ser assim cada vez mais, Jesus. É assim que nós devemos acordar de manhã e já falar assim. Sabe por quê? Porque na hora que você acorda, você já dá um soco no seu marido, se bobear. Já bagunça. Lá na minha casa, minha esposa briga comigo, que eu sou meio bagunçado, sabe? Fala assim, Senhor, tomara que ela escuta essa pregação, Deus. E começa a praticar a mansidão. Então é isso daí, entendeu? Então você já levanta e já ora, Senhor, mansidão. A hora que alguém me fechar no trânsito, mansidão. A hora que um cliente falar besteira para mim, mansidão. A hora que por aí vai. Bem-aventurado os limpos de coração. Então, ora para o Senhor. Senhor, que eu seja inocente, igual uma criancinha. Que eu seja assim, que eu não leve as coisas para o meu coração, que eu perdoe fácil, né? Uma criança briga aqui, já está dando... Os pais já não é bom de coração, porque quando um filho de um briga com o outro, aí 2 minutos eles já estão de bem de novo. E os pais ficam 3 semanas sem se conversar e sem se ver. Por aí você já vê o exemplo do que Jesus espera, né? Você come as criancinhas, já brigar, já está tudo bem, já fica de bem de novo. Pacificadores, leve a paz. E bem-aventurado por último, os 10, né? Os que sofrem perseguição por causa da justiça. A gente sofre, irmãos. A gente sofre perseguição por causa de Deus. E vai só piorar. A verdade é essa, né? Nós já vemos que o sistema já aprendeu que ele pode controlar as pessoas. O sistema já aprendeu. Isso aí já foi. Não tem mais volta. E a tendência, e nós que confiamos na palavra de Deus e sabemos que Jesus um dia voltará para nos buscar, nós sabemos que a tendência daqui para frente é só piorar isso. Então nós vamos ser perseguidos por causa do amor de Jesus. Nós somos muitas vezes perseguidos no nosso trabalho, na nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amizade. Mas você é crente. Mas não sei o quê. Então isso aí vai acontecer sempre. Então, bem-aventurado, nós somos felizes por causa disso. Porque sinal que se você não está sendo perseguido, alguma coisa está errada. Você não está praticando certinho isso daqui. Porque ninguém está te apontando o dedo como um cristão. Você precisa de ser apontado o dedo como um cristão. Porque nós somos o sal da terra. A diferença, a luz na escuridão. Quando você vai num lugar escuro e acende uma lanterna, em vigília mesmo, em mata, todo mundo vê aquela luz.
Então, se ninguém está vendo aquela luz e não está incomodado com aquela luz, alguma coisa está errada. Revise os itens de novo e veja onde está o erro. É isso que Jesus espera de mim e de você. Eu não sei como você está. Eu não sei se você está bem em todos esses itens, né? Eu não sei se tem algum que você precisa de um fortalecimento, um amadurecimento. Mas de uma coisa eu sei, como o apóstolo Paulo mesmo disse, que aquele que começou não concluiu. Então de uma coisa eu tenho certeza, é que a boa obra de Jesus não terminou na sua vida. E não vai terminar tão cedo, porque todos os dias nós subimos de nível, né? O apóstolo Paulo mesmo fala isso daí. Ele falou, a comidinha antes era a papinha, agora você já pode comer comida sólida. Por quê? Porque o cristão ele vai subindo de nível. Quando entra na igreja é aceitável algumas atitudes, pois vai se alimentando, aprendendo. Então algumas coisas têm que mudar. E a gente precisa... Fala Bíblia e mostra o celular, fica feio, né? E a gente precisa de começar a exercitar. Porque se nós somos alunos, um aluno ele aprende exercitando, fazendo os exercícios, né? Você vai na academia, quem vai aqui em academia? Ninguém, Juninho vai mais ou menos, cara. Faz 3 anos que ele fala que vai na academia, vai falar que é a pandemia. Mas quando você vai na academia, lá tem uma listinha de exercício e está escrito lá em cima que você é um aluno. Então você vai lá e fica praticando. Você pratica, o que acontece? Seu músculo cresce. É assim. Então, você pega isso daqui e começa a praticar. Lê todo dia de manhã. Fala assim, hoje eu vou aplicar só um. Hoje eu vou aplicar só a mansidão. A misericórdia fica para amanhã. Aí amanhã você aplica a misericórdia e deixa a mansidão. Aí no outro dia você aplica os 2. Aí no outro dia você fala assim, hoje eu vou orar com dor de alma pelas pessoas que estão precisando. Aí por aí vai. Quando você vê, você já está praticando 3, 4, 5. Já está praticando todos. Aí você vai mudar de nível. E é assim que funciona. Amém? Vamos nos colocar de pé.